Agora sim, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindes. Não, aqui não. Aqui não é o lugar para isso. Ao nosso extraordinário curso Como criar seus filhos para resolver problemas. Como método. Criação. Somos pais de um filho de 6 anos, uma criança extraordinária. É um menino, não é menine e nem outra coisa. Então você já tá sacando a linha nossa aqui, qual que são os propósitos. Para resolução, nós estamos falando de tudo aquilo que está ligado à capacidade de desatar nós em termos mais simples. Depois a gente vai entrar em questões etimológicas de palavras, de termos, e estudar com profundidade muitas coisas. Problemas, que é a causa maior, o que move a humanidade são os problemas. Desde que o homem é homem, como Charles Sanders Peirce diria lá na primeira idade, que é o que distancia o Adão da vida, de fato, cognitivamente falando, naquele momento de abrir os olhos, imediatamente ele perguntou o porquê. E a mente dele, já com dúvida, se questionava sobre aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ou seja, ela precisava encontrar algo que saciasse aquela dúvida. Portanto, problema, desde que existe cognição, ele existe em conjunto. Haja vista Descartes, né? Que ele dizia que só o que move o ser humano é a dúvida. Bom, se eu duvido, eu começo a conjecturar algum tipo de formulação de resolução para aquele tipo de problema, porque é só a dúvida que me gera algo. Porque se eu penso, eu estou duvidando, inclusive, do meu próprio pensamento, que é uma forma de raciocínio. Porque o meu pensar ele pode ser ter um monte de cientistas na Cuba ali vasculhando a minha mente. Eu não tenho a certeza disso, vai dizer George Berkeley na frente lá, cristão também, que a gente só tem certeza das coisas porque Deus é bom. Mas a gente vai entrar nesse contexto de filosofia em algum momento, se pertinente. Eu só queria dizer que, para ele, eu só penso se eu duvido. Se eu duvido, eu existo. E, portanto, eu sou. Então, o cogito ergo sum só é possível a partir da dúvida. E daí Peirce vai falar o tempo todo sobre como a nossa mente está sempre insaciavelmente procurando sanar as dúvidas. Mas como a gente não consegue, e por ser humano, está envolvido na emoção, que é o movere, em latim, eu estou em constante movimento em direção a alguma coisa, que pode ser que eu nem saiba para onde ir, daí a questão de propósito, sentido e valor, que é outra questão filosófica. Se eu não sei exatamente para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, vai dizer Sêneca, né, no passado. Mas o frigir dos ovos bom, eu preciso buscar um direcionamento para sanar essa dúvida, para quietar a minha mente. Ou seja, o propósito de qualquer pensamento, de qualquer dúvida, é anular-se a si mesmo, diria Peirce. Aí você fala assim, nossa, quanta verborragia de filosofia para falar do quê? Para falar de como você vai fazer isso com o teu filho, que é como a gente faz com o nosso. Pode te causar estranheza, que minha esposa está bem aqui ao lado e ela tem a sua forma de ser, que ela não quer aparecer por enquanto. Em algum momento pode ser que ela fale. Por enquanto, só eu tenho esse privilégio de ver essa beleza em comum na minha frente. Então, no nosso papo, nosso curso, nosso diálogo, nossa prestação de serviço a você, o nosso principal objetivo é trazer elementos que
toquem o seu coração, que toquem a sua vida, que toquem a vida da sua família, como tocou a nossa. Então, não à toa, não é um chroma key aqui atrás também. Então, daqui você está vendo apenas metade da quantidade de livros que tem aqui. Então, estou falando de cerca de quase 2.000 livros. Que eles vão servir para alguma coisa. E qual é o nosso principal legado nesse mundo? É o que a gente vai fazer com nossos filhos. É claro que eles vão depois embora. Nosso maior objetivo é tratar do nosso cônjuge da melhor forma possível. Mas nosso legado, de fato, que a gente vai deixar depois que a gente for dessa terra, pelo menos no âmbito natural das coisas, é que nossos filhos permaneçam vivos enquanto a gente está indo, né, dessa para melhor. É tratar isso como de fato deveria ser tratado. Então, tudo isso começou, na verdade, eu poderia remontar o nosso passado, provavelmente a gente pode até falar da nossa história de vida um pouquinho, para fazer sentido para você, mas o start para esse curso, para essa coisa de pensar sobre isso, e com mais profundidade, primeiro, na verdade teve 2 gatilhos, né? O primeiro grande deles foi o nosso livro Ensinando o Trivium, que é da Harvey. Eu poderia pegar aqui, né? Aí a gente vai ter oportunidade para isso. Ensinando o Trivium, que a gente leu na barriga quando meu filhinho estava, né, aí sendo gerado aos seus longos 9 meses, a partir da 14ª semana. Você deve estar ciente disso. Se não está, agora está. Para ganhar vocabulário desde o momento em que começou a criar qualquer tipo de cognição por meio da capacidade auricular. Pois bem, então, nesse livro deu muito insight, muita reflexão, gerou muitos pontos para se pensar sobre como trazer essa realidade da Idade Média, ou seja, o legado ali de quase 1000 anos para os dias de hoje. Como formatar isso de uma maneira contemporânea, que é o nosso primeiro módulo. E a gente vai apresentar, na sequência eu já vou mostrar para vocês os módulos do curso. Primeiro, o porquê que nós estamos aqui. Qual o propósito disso? Qual que é a função? Por que isso existe? Tá? É isso que eu quero passar nesse momento. Talvez a gente até divida em 2 e depois eu mostre os módulos. Vamos ver o que fica mais agradável. Então, a ideia é mostrar como chegamos até aqui, o porquê é importante para você, assim como é importante para nós, né? Então, primeira coisa é isso, entender que houve um estalar ali atrás que gerou uma instabilidade no sistema, né? Eu já vi esses paradigmas de Kuhn lá, eu falei, bom, algo precisa ser mudado, algo precisa ser feito. E o método tradicional, a gente procurava e procura em tudo quanto é lugar e não encaixa quase nada. Porque ou a gente fala de homeschooling, ou schooling, como você quer, que é muito difícil para os pais nos dias de hoje trabalhar e dar essa assistência. É praticamente são poucas pessoas que têm esse privilégio, tá bem? Então não é essa parcela do homeschooling que a gente está falando. Se você está aqui, seja muito bem-vindo, mas não é para você esse curso. Por quê? Porque nós somos pais comuns, nós temos nossas atividades. E como todo não formado em pedagogia ou dedicado exclusivamente para a criação do filho, é difícil de fazer isso acontecer na prática. Então, diferentemente de quem tem 3, 4 crianças que abandona praticamente a vida inteira e vive disso, ou tem herança suficiente para poder... Oh, legal, isso é maravilhoso. E a gente incentiva isso e deveria sim ter uma política muito mais robusta de liberdade de homeschooling no Brasil. Ao contrário do que já tem nos Estados Unidos. E a gente luta por isso, por ter a oportunidade de ter essa abertura, da possibilidade, a gente está falando de liberdade nesse sentido, dos pais poderem adotar o homeschooling na sua casa. Esse é um ponto. O outro seria o que a gente está fazendo aqui. Bom, para alguém formado em engenharia, em filosofia, com algumas especializações, Deus, o cosmos, a humanidade, ciência da religião, tá? Uma das minhas especializações.
Aí depois eu me especializei em biotecnologia e fui fazendo mestrado e o doutorado nessa área. Minha esposa também fez, com foco em farmácia, e ela é farmacêutica há mais de 20 anos. Então eu falo assim, poxa, não é um pedagogo? Não trabalha com pediatria? Não, nós estamos, como eu disse, pais comuns como vocês. Então, a ideia é trazer toda a minha bagagem filosófica, toda a bagagem sociológica, todo o nosso ah, pequeno cobaia de 6 anos, Nathan Lima, ele não está aqui, ele está na escola, estudando na Melcoubert nesse momento, para passar para vocês o que nós fazemos e como nós fazemos e o porquê que isso importa e como, né? Não somente descritivamente eu quero trazer todos os elementos, mas prescrever algumas coisas que a partir da literatura que você provavelmente não tem oportunidade ou desconhece ou não sabe que existe. Então, como acadêmicos, como pessoas da área acadêmica, o que a gente sabe fazer bem também é pesquisar, né? Então a gente já foi muito atrás por todos esses anos, com a profundidade necessária, até chegar num momento que fala assim, bom, agora a gente tem algo a falar. Agora a gente tem algo a dizer. Depois de 6 anos, tá indo para 7. Ele vai fazer 7 agora em outubro de 2024. Bom, eu falei do primeiro gatilho. O segundo gatilho foi onde uma pessoa muito querida, inclusive, cristão, um capelão, hoje é um grande amigo meu, ele perguntou, veio com o seguinte questionamento quando a gente estava começando a se conhecer. Paulo, você está criando seu filho para ser médico? Você está criando seu filho para ser médico? Aquilo me gerou um questionamento. Na sequência, ele emendou. Você não pode criar o seu filho para você. Você não pode criar o seu filho de modo que ele faça a faculdade que você quer. E aquilo me gerou Se você está achando que isso me agradou, pelo contrário, tá? Me gerou uma insatisfação, um senso tão grande de repulsa, que eu falei, poxa, você não entendeu é nada. Eu acho que você não me conhece, não faz a menor ideia de quem eu sou. E a gente começou a amizade dali, né? E hoje ele tem certeza que ele falou uma grande bobagem naquela época. Porque o que eu vou falar aqui, o que a gente vai ficar nessas horas e horas aqui de curso para passar esses conhecimentos adiante, é que em nenhum momento eu estava pensando em fazer com que meu filho fosse o que eu quisesse. Para que ele fizesse a faculdade que eu sempre sonhei. Como os pais do passado ou os frustrados dos dias de hoje, que quer colocar no filho a pressão da frustração, da ausência de conquista que ele teve na vida dele. Então ele coloca essa pressão volumosa em cima do filho que não chega a lugar nenhum. É um tipo de pressão que você vê quantas crianças aí, adolescentes no Japão, na Ásia como um todo, se matando, criando grupos de WhatsApp ali, grupos, né, na internet para suicídio coletivo. É nessa grande patologia que o tecido social hoje se encontra. Né? Por quê? Porque existe um tipo de pressão tal, cuja qual não alcançada pela criança, adolescente, ou no seu estado da mocidade ali, por conta da pressão familiar, né, ali tão imputada ao longo daqueles anos todos, que gera um nível de frustração tal a ponto de não liberar mais nada, de hormônio nenhum. Dopamina, nandamida, serotonina, ocitocina. Ou seja, existe um, uma, uma fenda sináptica ali totalmente já violada. Porque a gente está falando de química. E é o que a gente vai falar também. Nem tudo é só um mundo espiritual. Nem tudo é só um mundo racional. Tem questões biológicas envolvidas. Então a gente está trazendo aqui Robert Sapolsky também, comporta-se.
Você leu aquele quase 1000 páginas? Pois é, a gente leu e está tentando passar para vocês o que a gente consegue encaixar nesse curso. Questões ligadas à saúde, ligadas à qualidade de vida, ligadas à filosofia, ligadas à sociologia. E é claro que as questões espirituais vão estar envolvidas, porque elas são as principais, é óbvio, porque é uma educação, a nossa intenção é passar a ideia da educação, a visão clássica cristã, né? Mas ela não é a principal, não é a única, perdão, reformulando, não é a única causa de todos os problemas na sua máxima potência ou na mínima. Tá certo? Beleza. Eu acho que deu para passar a ideia geral, né? A insatisfação com tudo, os gatilhos. É óbvio que tem muito mais aí, a gente foi, né, análise do mundo, sob o ponto de vista conservador, eu estudo filosofia política, com a profundidade, não que eu gostaria, mas muito mais do que muito cientista político, né, estuda. Então, associadas questões cristãs, espirituais, com tudo que a gente tem estudado, neurociência, neuroplasticidade, essa é a nossa ideia, passar para você esses conhecimentos. Eu acho que cabe, tá? Eu vou mostrar aqui os módulos para que você tenha ideia do que, quais e por que, né? Faz sentido para você esse curso, tá bem? Então deixa eu colocar aqui. Primeira coisa, eu vou virar uma bolinha, mas essa bolinha não pode ser tão grande, a ponto de cegá-lo nosso ampassant aqui. Beleza. Então, como criar seus filhos para resolver problemas, tá bem? Então, aqui no nosso primeiro módulo, seria a ideia de passar adiante para você uma introdução ao trivium e ao quadrivium, tá bem? Então, é um módulo que ele tem como objetivo atualizar esses princípios. Princípio, ensine o caminho que teu filho deve andar, que ele não se desviará dele. Isso é um princípio. Qual é a garantia que você tem de 100% de chance do seu filho jamais se envolver com drogas? Jamais. Não é isso. Eu sou da área de engenharia, né? Eu falo que eu sou eclético nesse sentido acadêmico. Na engenharia eu falo com as exatas, a filosofia eu falo com as humanas, biotecnologia eu falo com as biológicas. Ou seja, você vai diminuindo a porcentagem de erro. Você sempre vai ter o risco do problema. Então, a análise de risco é isso. Não existe risco zero. O princípio da precaução ativado é não vou ter filho. Olha só, pronto, você vai ter risco zero. Ó, pronto, aí esse é o foco. Você não vai ter nenhum risco de ele se desviar porque você não tem filho. Esse é o princípio da precaução, que é uma visão progressista do meio ambiente. Então eu não faço obras, não faço nada, óbvio que não vai ter impacto ambiental negativo. Pois bem, já que você vai ter filho, então você vai ter risco. Tá bem? Então é um princípio do trivium. Quais são? Gramática, lógica e retórica, o nosso tripé. E lógica eu já venho estudando há muito tempo. Amo lógica para consistente, lógica modal. Então eu espero passar. Obviamente, a gente vai dar curso de lógica aqui, não vai ter um momento só para lógica. Você tem inúmeros aí vídeos no YouTube que você pode encontrar. Quer estudar somente lógica? Acessa, né, o canal do Newton da Costa, um dos maiores lógicos aí do Brasil. Não é o nosso foco, é sim passar os princípios. Como a gente adota os princípios da Idade Média do Trivium para o momento atual. Ah, e o porquê Trivium e Quadrivium? No módulo sobre Trivium e Quadrivium a gente vai explicar com detalhes. E o Quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, que é toda a dose que a gente já faz para o nosso filho, né? E a gente vai explicar como a gente faz, por que a gente faz, o que ele está envolvido para que esse mapeamento seja feito de uma maneira atualizada e contemporânea. Então, tudo para o contexto contemporâneo. Não adianta a gente usar métodos da Idade Média e achar que a gente está vivendo na Idade Média. Não adianta a gente só usar métodos contemporâneos, com instrumentos contemporâneos daqui para frente, Piaget, Paulo Freire, porque você vai ter todos os problemas que você já tem
visto com teu filho falando todes o tempo todo, correto? Por isso que o conservadorismo é isso, é a preservação da tradição. Então a mudança, como Edmund Burke dizia, pai do conservadorismo, vai se dar na sociedade de uma maneira lenta e gradual. Qual que é o nosso objetivo? Formar crianças capazes para que elas possam resolver seus problemas no futuro. E a gente vai fechar com essa questão da capacidade de resolução de problemas, essa nossa fala introdutória, e eu espero que isso seja o suficiente para você entender que você e o porquê você precisa desse curso. E se não fizer sentido para você, a gente continua amigo, isso não há problema nenhum. A ideia é permanecer aberto, pelo menos essa aula ser uma aula aberta, para que você tenha uma ideia do que você vai ver e o porquê você vai ver. A gente já vai voltar para o fechamento nesse contexto. Ou seja, usar abordagens modernas de ensino-aprendizado, incluindo as tecnologias educacionais, as descobertas recentes da neurociência e tudo mais. Tá bem? Então, é isso, tá? Nossa intenção com esse módulo é trazer esse elemento para o século XXI. Os elementos do trivium e quadrivium. Módulo 2 seria combinar esses princípios da educação clássica com os métodos inovadores e as tecnologias de hoje. Eu sou um amante das tecnologias, eu utilizo com grande fluidez no meu trabalho cotidiano as tecnologias das mais diversas, principalmente IA hoje em dia. E eu não estou falando só de chatbot, tá bem? Para que a gente traga elementos robustos, né, onde a ideia é valorizar os métodos tradicionais de ensino, tanto quanto as ferramentas e técnicas modernas. Então a ideia aqui é promover esse aprendizado equilibrado. E como a gente vai fazer isso? Trazendo vários artigos científicos, e eu vou mostrar eles para vocês no que a gente vai se basear, tá? Então a gente tem muitos bons cientistas hoje, como Thompson, como Adams, Parker, que faz essa ponte entre a tecnologia atual e a tecnologia passada. Só alguns dos artigos a gente vai ver ali no final, só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Olha a quantidade de artigos que a gente se baseou para dar somente, né, uma introdução para esse curso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá? Então aqui a gente está falando de Classical Education Innovation, Classical Education Technology, Classical Education Modern Approaches, tá? Classical Education Innovative Methods. Então tudo isso vai fazer parte do nosso compilado aqui. A gente estudou bastante para trazer questões de neurociência e neuroplasticidade em geral para o contexto. E claro, de novo, é o que a gente faz no nosso dia a dia com o nosso pequenininho. Bom, módulo 3. Módulo 3. Deixa eu aumentar um pouquinho. A ideia aqui é transmitir para você essa integração, né? O estímulo cognitivo e o porquê que isso faz sentido para os dias de hoje. Então, a ideia é você estimular o máximo possível o teu filho. Então, esse é o nosso papel como pais. Você trazer o máximo possível de conexões, de assimilações, de contato. Eu estou falando de psicomotricidade, eu estou falando de técnicas de neurociência, eu estou falando de estímulos lógicos, estímulos de aprendizado em geral, estímulos de contato com a natureza, de toda sorte, de toda a natureza, de toda a natureza ficou redundante, né? De todas as espécies, para que você possa gerar o máximo possível de caminhos neurais no seu filho. Vamos lá para o 4. Aprendizado rápido e exposição mínima, tá? Então, aqui a gente vai deixar para explicar um pouquinho no momento, mas a ideia seria como fazer com que essas mudanças elas podem acontecer de uma maneira intensa,
com breves exposições. Ficou curioso? Depois você assista o nosso módulo 4. Aprendizado léxico e semantical, toda a questão de semântica, de lógica, de retórica, de oratória e o porquê que isso importa para o dia a dia da criança. Então, o nosso pequenininho participou agora, faz umas 2 semanas, no início de julho, de um concurso de oratória de japonês. E foi muito bem. Módulo 6, estímulo cognitivo, contínuo e multissensorial. Então, a ideia aqui é também trazer todas essas camadas de o porquê que esses estímulos ininterruptamente acontecendo. Aí você vai ter que estar conosco no nosso módulo para estudar quais faixas etárias faz sentido. De 0 a 3 anos, a formação do caráter, aí é o pai em atividade. De 0 a 7 anos, o máximo possível de introdução linguística de vários idiomas. E quais idiomas são os melhores para que você consiga criar essas camadas, criar essas conexões, essas sinapses. Como que você faz isso para se transformar numa melhor e maior capacidade de resolução de problemas e assim sucessivamente. Esteja conosco nesse módulo 6. O módulo 7 seria o desenvolvimento de conexões neurais, tá? Ele vai complementar o módulo 6 e o 8º, por último, é a avaliação e feedback. Como fomentar esse diagnóstico, né? De como as coisas estão se dando, tá bem? Bom, aqui, como eu comentei, são as referências, tá? Qual que é a nossa ideia? Que ao final deste curso, vocês tenham desenvolvido a compreensão profunda que integra os princípios de educação clássica e das técnicas modernas de neurociência. Então, você vai ser capaz de aplicar esses conhecimentos de maneira prática e eficaz para resolver problemas complexos, no caso do seu filho, desenvolver habilidades críticas e promover a formação de novas conexões neurais. E aqui, agora vou cumprir minha promessa de finalizar com esse grande porquê, que é o que geralmente eu explico. Você já deve ter ouvido falar de montante e jusante, né? Quando eu tentava explicar isso para as pessoas, eu sempre utilizava essa forma e não imaginei que algum dia isso poderia virar um produto ou ajudar outras pessoas. Eu sempre ajudei no gato pingado, né? Agora eu quero ajudar muitas outras. Então, é o melhor exemplo que eu cheguei, didático, forma fácil de você entender o que é tudo isso. Tá bem? Montante e jusante de uma montanha. Pensou lá? Ok. Agora imagine uma nascente que começou a jorrar água. Tá? Moisés foi lá no cume da montanha, tacou o cajado lá e rachou e saiu água. Beleza, começou a brotar. Bom, essas primeiras gotículas d'água, elas vão seguir um percurso. Responda rápido. Qual é o percurso que ela vai seguir até a jusante? O percurso onde é mais côncavo, onde existe menor gravidade. Então ela não vai descer em caminho reto, correto? Ela vai descer em formato de meandros. É assim que a Marginal Tietê, Pinheiros, era antes de canalizar tudo aquilo lá e ficar uma reta só. Por isso que a gente tem tantos problemas de assoreamento, vossorocas e tudo mais no subterrâneo naquela região. Por quê? O rio é meandro. É assim que funcionam as coisas. Por conta da gravidade. Grand Canyon tá retinho ali? Nenhum rio você vai ver dessa forma. Legal. Se a gente jogar um balde d'água depois, quais são as chances dessa água seguir o mesmo percurso daquela primeiro jorro anterior? Grande. Pode até ser que ela faça outro caminho, alguma outra coisa assim. Mas na medida em que eu for jogando baldes e mais baldes, as coisas forem. A nascente for aumentando ali seu volume de jorrar água. Qual é a tendência do percurso fazer exatamente o mesmo caminho
da jorrada anterior ali, cada vez vai aumentar o percentual de chance daquilo se tornar um caminho único até a jusante. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você já está associando com neurociência. É exatamente assim que funciona nosso cérebro, as conexões neurais. Estou falando de dendrito, de axônio, de conexões sinápticas. Qual é o caminho que geralmente você faz para voltar do trabalho para casa? Muito provavelmente o mesmo do dia anterior, que seguiu o mesmo do dia anterior, que seguiu o mesmo do mês passado, retrasado, e assim sucessivamente. Quando lá nos 10 primeiros dias, quando você começou a trabalhar nesse novo lugar, você encontrou a melhor forma de sair do trânsito, de, sei lá, né, dos 30 primeiros dias. Né? Depois você não muda mais. É assim para a vida toda, para tudo que você imaginar na vida. Por que uma mente idosa é 1000 vezes mais complexa de fazer uma mudança do que um adolescente, do que uma criança, do que um adulto? E assim vai. Por conta da cristalização dos hábitos, vai dizer Peirce. Esses hábitos se cristalizaram. Então, quais são os objetivos maiores aqui com esse curso? Te ensinar e te provocar a fazer com que você gere no teu filho novas nascentes, novos percursos para essas nascentes. Você vai ser o responsável por jogar o balde pro outro lado de trás ali, de onde, ela tá indo para cá, ótimo, então eu vou jogar para trás, pro lado, pro outro. Eu vou ser responsável. Você toma conta. Você é aquele protagonista da criação do seu filho de fato. Você vai se tornar essa pessoa para ele. Ou seja, todos os estímulos, todas essas questões de neurociência, de neuroplasticidade que a gente vai trazer, é para fomentar em você esse bichinho comichão de como ajudar o teu filho a criar novas conexões neurais. E eu já vou dar uma dica aqui, de graça para você. A literatura, alta literatura, Dostoiévski, Levi Tolstói, Thomas Eliot, C.S. Lewis, Tolkien, tô falando de coisa de nata, são molas propulsoras, é um dos caminhos. Aí você já sabe que você precisa. Esse é o seu porquê. Agora, como você vai fazer isso, você vai ter que estar com a gente. É para ventilar lá dentro incontáveis formas de caminhar, conexões de dendritos e axônios ali, de como lá atrás. Ele não vai lembrar com 30 anos, e aqui a gente vai. Agora você vai entender o todo. Ele não vai lembrar com 30 anos, provavelmente, de todas as histórias, dos detalhes da história dos irmãos Karamazov, Dostoiévski. Mas em algum lugar lá dentro, alguma sinapse foi feita, alguma conexão foi feita, algum novo percurso neural, novas águas ali foram trilhadas. Lá atrás, com 12, 15 anos, 17 anos, quando ele leu Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que de alguma maneira esse percurso ficou lá. E ele resolveu um problema extremamente complexo de uma multinacional, ou a dele mesmo, da empresa dele, de problemas que ele teve lá no futuro, que de alguma maneira isso ficou mais fácil para ele resolver. E quanto mais e maior quantidade de estímulos naquele específico percurso, tanto melhor. Alguém jogou esse balde. Foi você, pai. Foi você, mãe. Você que instigou seu filho a ler Dostoiévski. Esse é o nosso papel aqui. Te ajudar a encontrar esses novos caminhos neurais, novos percursos, para que você torne o seu filho o protagonista da própria vida.
Então a resposta para esse meu amigo hoje é: meu filho está sendo criado para resolver problemas. Esse é o nosso objetivo como pais, esse é o nosso legado aqui na Terra. Nós estamos criando ele para absolutamente nada que não seja aquilo que é a centralidade de Deus para a vida dele. E quando ele quiser ser alguma coisa, porque ele encontrou o chamado dele nessa terra, ele vai ser o melhor naquilo. Ah, mas se ele for um missionário lá da África, vai ser o melhor missionário. Nós temos aqui um amigo, né, um conhecido nosso que foi para a África lá, numa comunidade chamada Bará, formado em agronomia, com mestrado em agronomia. Poderia estar aqui ganhando dinheiro, ainda mais no Paraná. Tá lá ajudando o povo, com inteligência, com tudo, resolvendo o problema daquela comunidade. E esse galardão? Ele pode ser o presidente da república se ele quiser. Tomara que, talvez que não. Mas o que ele quiser ser, ele vai ser. No sentido de que, aonde ele estiver, ele vai ter altíssima probabilidade, lembra a nossa questão do risco, altíssima probabilidade de resolução de problemas. Ele vai ser criado para isso. E é como nós criamos e como nós fazemos, até agora, até os 7 anos, nós fazemos e pretendemos continuar fazendo. É como eu disse, hoje a gente acredita ter algo a dizer, ter algo a passar. Então, esse é o nosso papel aqui, tá bem? Bom, essa foi a introdução. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se não fez, muito obrigado. Nos vemos em algum outro curso, em alguma outra oportunidade. Se faz sentido para você, continue com a gente. A nossa ideia é tornar o mais palatável possível. Então fique tranquilo que não temos intenção nenhuma de trazer elementos extremamente jargões técnicos, científicos. É lógico que a gente não vai ter como fugir, mas na medida do possível, o mais didático né, que nos que a linguística nos permite ser capaz de, né, de mastigar e passar adiante esses conhecimentos. Tá certo? Então, um grande abraço e nos vemos na sequência desse curso. Até mais.